Paulo tenta a contratação do lateral esquerdo Marlon do Cruzeiro, rapaz. Tem informação pra gente falar aí sobre isso, sobre o mercado da bola. Vamos comentar aí também sobre o Santi, que nem entra em campo pelo São Paulo. Tem informação de bastidor importante aí pra gente falar sobre a situação dele no São Paulo e várias outras notícias pra gente comentar aí sobre o Tricolor. Belezinha, rapaziada? Vamos embora aí pra mais um vídeo. Segunda-feira aí tivemos aí, né, cara, quase o encerramento da rodada. Aí eu falo quase porque ainda tem jogo na terça-feira, né? O Flamengo vai jogar com Fortaleza. Não sei porque o jogo é só na terça-feira, né? Não sei por qual motivo. O Fortaleza jogou na sexta, né? Então deve ser por causa disso aí. Mas enfim, amanhã então tem esse jogo aí, Fortaleza e Flamengo, né? Tá todo mundo com 35 jogos, né? Exceto Flamengo e Fortaleza tem 34 que jogam na terça-feira. Aí o que acontece, cara? A gente comentou que o Inter ia jogar ontem contra o Bragantino, jogou, meteu 4x1 no Bragantino, a gente comentou aqui, né, cara? É jogo, vai, pro Bragantino, pro Inter meter 3, 4, 5, e foi o que aconteceu, 4x1 Inter pra cima do Bragantino, né, cara? Que de jeito aí vai ser rebaixado, e com essa vitória aí, né, cara, o Inter foi pra 65 pontos. O Inter foi para terceiro lugar porque o Fortaleza e o Flamengo ainda jogam, né? A gente tem o Palmeiras líder com 70 pontos, espetacular o Botafogo, né, cara? Tem que bater para o Botafogo, inacreditável o que os caras estão fazendo. Em segundo tá o Botafogo também com 70. Aí o Inter tá com 65 em terceiro lugar. Em quarto o Fortaleza com 64, tá? Em quinto o Flamengo com 62. Aí aparece o São Paulo em sexto com 59. O São Paulo tá aí, né, cara, a 3 pontos do Flamengo, que é o quinto lugar, né, mas ainda vai jogar na rodada, né, cara, então tem que ver esse jogo aí, né, pra saber quantos pontos o São Paulo vai estar aí do G4. Por enquanto, se você for olhar aqui, né, antes do jogo do Flamengo, São Paulo tá aí a 5 pontos do G4, porque o Fortaleza é o quarto com 64, São Paulo é o sexto com 59, então o São Paulo tá a 5 pontos aí do G4, sendo que o Fortaleza ainda vai jogar, né? Então essa distância aí deve aumentar amanhã quando eles se enfrentarem. E é aquele negócio que eu falei pra vocês, cara, se o Inter vencendo ontem, que era o mais provável, cara, o Campeonato de São Paulo acabou, a temporada acabou, tá impossível o São Paulo aí ir pro G4 ou ficar na quinta colocação para pegar essa vaga direta aí do Flamengo, tá? Impossível, não existe a menor possibilidade, tá? E ninguém também vai ultrapassar o São Paulo, então com isso, a temporada acabou, ganhando os 3 jogos ou perdendo os 3, não vai mudar a vida do São Paulo em nada, né? Em nada aí. Aí o São Paulo fechou aí já, hoje é dia 25 aí de novembro, e o mês do São Paulo acabou, porque o São Paulo não joga mais esse mês, tá? O São Paulo vai jogar agora no domingo, tá? Aí que vai ser no dia 1º de dezembro, tá? Então o São Paulo fechou os seus jogos de novembro com 4 partidas, tá? São Paulo venceu 2, empatou 2, né? São Paulo marcou 8 gols e sofreu 4. Vencemos o Bahia por 3-0, vencemos o Atlético Paranaense por 2-1, empatamos contra o Red Bull Bragantino 1-1 lá em Bragança e empatamos sábado contra o Galo 2-2 entre o São Paulo, 2 vitórias, 2 empates aí no mês de novembro, né? A questão é as atuações que evidentemente que a gente reclama que o time joga mal, algumas escolhas do Beldia aí, mas o time não perdeu nenhum jogo nesse mês de novembro, né? E nem vai, né? Porque agora é só dia 1º de dezembro contra o Grêmio, que é o nosso próximo adversário, tá? Aí, voltando um pouquinho para sábado, né, cara, que o São Paulo acabou não vencendo o Galo de novo, que é normal nos últimos anos aí, tá aí, ó, Atlético Mineiro mantém tabu em cima do São Paulo. Agora são 10 jogos aí, tá, que o Galo tem aí de invencibilidade contra o São Paulo, tá? 10 jogos, a última vitória foi em 2020, em dezembro de 2020, tá, quando o São Paulo venceu o Atlético por 3-0 aí, naquele Campeonato Brasileiro que a gente entregou, tá 7 pontos na frente, entregamos aí. Nesses 10 jogos aí de lá pra cá foram 5 empates e 5 vitórias do Atlético Mineiro e 0 vitórias do São Paulo. 10 jogos aí que a gente não sabe o que é ganhar do Atlético Mineiro, cara. Incrível, né, cara? Incrível. Aí nos últimos anos virou um freguesaço do Atlético Mineiro. Incrível como não consegue ganhar dos caras, né, cara? É inacreditável. O Galo não fazia gol em ninguém, né, cara? Pô, 5 jogos o Galo não fazia gol em ninguém. Pô, 30 segundos mete 1-0 no São Paulo, né? E por pouco não ganhou, né? Chegou a abrir 2-0 aí. O Galo que não ganha de ninguém, São Paulo também não consegue ganhar. É incrível o que acontece aí no São Paulo e Galo nos últimos anos, né? Incrível aí, tá? E no jogo contra o Atlético Mineiro, o Zubeldia tomou mais um cartão amarelo. Ele que vinha de suspensão, né? Não ficou no banco contra o Bragantino e voltou pro banco contra o Galo e tomou cartão de novo. Olha aí. O técnico Luiz Zubeldia foi advertido 19 vezes desde abril, quando chegou ao São Paulo.
sendo 12, tá, desses cartões por reclamação, tá? Então ele tem 19 cartões no São Paulo e 12 foram por reclamação. Isso é uma questão, a gente comenta aqui, já chegamos a comentar muito sobre isso, né, teve alguns cartões que ele tomou que não foi merecido, mas muitos são, inclusive, teve uma foto, né, cara, que é inacreditável, né, jogo contra o Galo, né, no primeiro tempo, o jogo rolando normal e ele dentro do campo, pô. O cara tava dentro do campo, ultrapassou, né, a linha ali da área técnica, ele tava dentro do gramado, né, cara, reclamou pra caramba e tomou o cartão no jogo aí contra o Atlético Mineiro. Então ele tem que rever essa questão. São 19 cartões que ele tomou ao todo do São Paulo e 12 foi por reclamação, né? Reclamação aí. E se você for olhar os cartões, cara, que ele toma, a maioria é aí por reclamação e depois é por invadir, cara, o campo, entendeu? Invadir o campo e deixar a área técnica, né? Tem aqui todos os cartões que ele tomou e a grande maioria é isso, cara. É por literalmente, né, por cara sair da área técnica, invadir o gramado e reclamação. Aí então, essa é uma questão que ele tem que ver, porque, cara, é cartão até mais do que o normal, né? Não é normal tomar tanto cartão assim, não. Me arrisco a dizer até que nenhum técnico tomou tanto cartão, né, no Brasil, desde que o Zubeldia chegou, do que o próprio Zubeldia, né, cara? Tinha até aquele negócio, né, comparando ele com o Abel também sempre toma muito cartão. E, cara, olha, mano, é muito cartão que ele toma, aí tem que rever isso aí, né? Falando em Zubeldia, rapaziada, olha aí. O técnico Luiz Zubeldia disse para confiar nele que ele dará mais oportunidades ao William Gomes, né? Ele falou isso na coletiva de sábado, que o William Gomes, se continuar trabalhando aí, né, vai ganhar mais oportunidades no time do São Paulo lá em 2025, no ano que vem. Aí o que acontece? Muita gente fala, pô, não dá oportunidade para a base, que não sei o que, que não sei o que. Essa é uma das principais críticas que a torcida tem em relação a ele, aí a falta de minutos, oportunidades para os garotos que vêm de Cotia. Aí tá aqui, ó, o Portal UOL fez uma lista de todo mundo que o Zubeldia revelou. Olha só isso aqui que interessante, cara. No Lanús, tá, da Argentina aí, de 2008 a 2010, ele revelou o Marquezinho, que é o goleiro atual do Grêmio, foi ele que revelou no Lanús, e revelou também o Germancano, que hoje está no Fluminense, né, e todo mundo já conhece ele do Vasco, do Fluminense aí, de muito tempo. No Racing, de 2012 a 2014, ele revelou o Bruno Zuculini do Racing, esse eu confesso que eu não conheço, o Ricardo Centurion, que jogou no São Paulo, esse aí todo mundo lembra bem dele, Luciano Vieto, do Racing, que esse também todo mundo conhece, né? Um jogador que tem até um certo hype, uma certa fama no mercado, foi especulado no São Paulo já o Luciano Vieto, que atualmente está no Racing, e o Rodrigo De Paul, que joga hoje no Atlético de Madrid, né? Foi campeão do mundo com a Argentina em 22 e tá aí no Atlético de Madrid, né? Esse talvez seja um dos principais aí, né? Carreira lá fora, pô, e tudo mais. No Independiente Medellín em 2017, nem sabia que ele tinha sido técnico no Medellín em 2017, ele revelou o Atuesta, ex-Palmeiras, os caras não gostam nem um pouco dele, né? Esse aqui não foi muito bem no Palmeiras. Aí, revelou o Bernabé no Inter, que tá com muita moral, jogando muito bem o Bernabé no Inter, e o Flaco Lopes, atualmente aí no Palmeiras, são aí alguns jogadores, né, os principais, os mais famosos, né, que mais explodiram aí, que o Zubeldia revelou, né, ele revelou quando tava nesses clubes, esses jogadores aí. Então, essa é uma característica que ele tem. Assim, quando ele veio pro São Paulo, em abril, se não tem lá, quando ele veio pro São Paulo, né, cara, tinha, né, por GE, o UOL, né, vários portais aí fazendo matérias de como era o Zubeldia, porque ele era técnico da LDU, e a gente tinha um conhecimento bem pequeno em relação a ele, evidentemente, né, porque ele é argentino, e tinha algumas matérias, cara, falando como ele era, né, cara, sobre o comportamento dele, sobre as características que ele tem, e sempre foi falado isso, que ele é um técnico que usa bastante a base. Na própria LDU, que foi o último time que ele estava antes de vir para São Paulo, ele utilizou bastante a base. Aí tem a questão que no São Paulo, por enquanto, né, ele não tá mostrando isso. Até chegou a dar oportunidade pro Rodriguinho nos primeiros jogos, assim, quando ele chegou, só que depois sumiu. O Moreira teve alguns jogos, ele teve aquele negócio contra o Cruzeiro, né, que a gente já comentou já 1 milhão de vezes, e depois ele basicamente não jogou, né. Então, tem garotos aí da base que eu acho que mereciam mais oportunidades e não tem, né, não tem. Aí, o William Gomes talvez seja o maior exemplo aí disso, né, seja o William Gomes. Aí, mas enfim, cara, vamos esperar realmente para ver se realmente ano que vem ele vai dar mais oportunidade para os jogadores, principalmente para o William Gomes, como a gente já chegou a comentar aqui, para a gente fazer uma avaliação maior dele utilizar a base ou não. No São Paulo até aqui,
Ele utilizou pouco. Inclusive, a gente estava comentando agora sobre a questão do Brasileirão, né? Que os 3 jogos não valem quase nada. Aliás, não vale nada. Vale, evidentemente, a honra de jogar, né, pô? Né? Não vamos chegar também a perder de 5-0, ninguém quer isso, né? Quando eu falo que não vale, é no sentido de que ganhando ou perdendo não faz diferença alguma pro objetivo do campeonato, que é 6º lugar e acabou, não tem mais que isso. Ele poderia pegar esses 3 jogos e fazer aí teste para avisar o ano que vem, cara. Pô, testa o William Gomes aí para jogar mais um pouco. O Santos Long, que vamos falar sobre ele daqui a pouco, é o próximo assunto. Bota o Santos Long aí para poder jogar. Já tem informação que o Henrique Carmo já tá aí, né, com a renovação muito bem encaminhada. Bota ele para poder dar oportunidade também. Não é óbvio, tem que ter a certeza de que ele vai renovar, porque a gente sabe como é que é base, né? O moleque sobe lá, joga pra caramba, ainda assina a renovação, depois vai embora de graça, né? O São Paulo só vai botar os jogadores da base para jogar agora, se tiver o contrato renovado. E se ele tiver renovado, também já dá oportunidade pra ele, porque, cara, é hora de fazer teste, velho. Não tem mais, né, vaga direta. A vaga direta só vai vir se o Botafogo vencer a Libertadores no próximo sábado. Aí a vaga vem direta. Caso contrário, é a pré, né? Aí muda completamente aí o cenário da pré-temporada de 2025, né? Contando pré-temporada nos Estados Unidos, contando também Paulistão. Então, acho que é 3 jogos aí que ele poderia fazer teste, mudar esquema tático, dar oportunidade para jogadores que não vêm jogando, aí para saber, né, quem tem condição literalmente de jogar no ano que vem, ou quem não tem, né, que tem que emprestar, tem que vender. Aí, já com os 3 jogos, ganhando ou não, não tem diferença alguma para os pontos do São Paulo no Brasileirão, porque não vai fazer diferença alguma, né? Então acho que seria interessante ele dar oportunidade para outros jogadores, né? Aí citei até o Santos Long, né, que tinha que jogar esses jogos aí também para dar mais oportunidade para ele. Informação aí, né, que o Alexandre Vieira traz importante, ó. O Santos Longo vem passando por um período de adaptação ao Brasil e por isso vem atuando tão pouco pelo São Paulo. Outro ponto bem interessante: internamente, o nível do jogador nos treinos é bem visto, tem boa avaliação. A ausência de minutos, que até aqui foram apenas 80 minutos desde a sua chegada, se dá por mais de uma questão de adaptação ao que a comissão técnica pede e ao ritmo do futebol brasileiro. O Santos Long está muito bem inserido dentro do grupo, dialoga muito bem com o elenco e tem uma amizade com o Galopo, né? Então isso aqui é dois pontos interessantes quando a gente fala de jogadores que não jogam, né? Por que o cara não joga, né? Então, treina mal? Internamente o nível dos treinos é bem visto, então não é questão de treino, né? A avaliação que o São Paulo tem é que ele treina bem, né? Não é esse o problema. E tem também, né, uma boa ali, um bom diálogo, né, cara? Tá bem inserido dentro do grupo. Mas, como o Alex Oliveira trouxe, né, cara, a questão aí é adaptação ao Brasil e ao futebol brasileiro. Porque óbvio que o futebol argentino, onde ele jogava no Belgrano, é diferente do futebol brasileiro. Tem a questão realmente da adaptação. Ele jogou como titular contra o Cruzeiro, naquele jogo no Mineirão, que o São Paulo venceu por exemplo, né? O William Gomes jogou pra cacete desse jogo pro São Paulo, ele foi titular naquele jogo. Saiu no segundo tempo, né, naquela partida. E depois ele entrou contra o Vasco, se eu não estou enganado, naquele jogo lá em Campinas, que foi 3-0. Ele entrou lá faltando 5 minutos para acabar o jogo, né? No total ele tem aí 80 minutos em campo desde que chegou no São Paulo, que é muito, muito pouco, né? Mas, cara, acho que mesmo assim teve jogos que ele podia ter jogado. Contra o Inter, por exemplo, a gente jogou sem nenhum primeiro volante, né? Jogou com o Marcos Antônio e com o Bobadilla, e o Inter engoliu nosso meio campo porque não tinha marcação, porque nenhum dos dois é um volante de marcação, são os segundos volantes. E, cara, porra, ele não podia jogar no jogo contra o Inter, por exemplo, sendo que primeiro volante só tem ele e o Luiz Gustavo foi poupado naquele jogo. Ele prefere pôr um segundo volante de primeiro, coisa que foi uma tragédia que a gente viu naquele jogo, do que pôr o Santos Longo, né? E esses jogos que vai ter agora, né, os últimos 3 jogos, né, contra Grêmio, os Grêmio lá em Porto Alegre, Juventude em casa e Botafogo no Rio, cara, põe ele pra jogar, cara. Vamos ver realmente qual é o nível dele, se ele pode entregar minimamente. Aí, porque senão a gente vai entrar em 2025, pô, e os volantes do São Paulo, como é que vai ser? O Luiz Gustavo renova ou não renova? E o Santos Longo, será que ele tem nível pra jogar no São Paulo? A gente não vai saber, porque o cara não joga, né? Vamos avançando agora e vamos falar aí sobre mercado da bola. Informação aí, tá, rapaziada? Do João Pedro Sgarbi, né? Do jogo aberto aí da Band. Ele trouxe a seguinte informação, ó. O nome do lateral esquerdo, Marlon do Cruzeiro, é muito bem avaliado internamente no São Paulo, que vai tentar a contratação. Os principais nomes na pauta hoje são o de Marlon, além do Wendel, que tá aí no Porto, né? Vamos lá, cara. Tem uma parte de torcedores, eu falo não só do São Paulo, né, no geral, né? Principalmente de quem não torce pro Cruzeiro, que tem um amor por esse Marlon que eu acho incrível, né, cara?
O Marlon tava para renovar o contrato dele, se não me engano, foi no começo do ano, ele já tinha sido ventilado nos Spox, pode ter feito o sondagem já, tinha outros clubes interessados, o contrato dele tava acabando e acabou que ele renovou com o time do Cruzeiro, né? Ele renovou, beleza. Tem uma parada de pessoas, né, cara, que adoram o Marlon. Eu não entendo esse amor, essa euforia que tem com o Marlon. Cara, um lateral normal, tá? Super normal. A torcida do Cruzeiro quer matar ele lá, pô, né? Foi lá, a torcida do Cruzeiro reage, pode levar, pode mandar, eu levo no aeroporto, pago o Uber pra levar. Os caras querem matar o Marlon lá, né? Fala que ele na série do cruzamento. É um jogador que tem uma boa vontade, muitos torcedores têm uma boa vontade com ele, que eu literalmente não entendo, tá? For pegar o Wellington e Marlon, cara, nível ali bem parecido, tá? A verdade é essa, tá? Bem querer. Com o Marlon é muito. É porcaria nenhuma, tá? Não fez nada na carreira pra ser muito melhor que o Wellington. A verdade é, nível bem parecido. Acho que se chegasse, como eu falei, bem nível parecido com ele pode ser melhor. Não tô falando que o Wellington é melhor que ele, tá? Mas é nível parecido, tá? Ele não é muito melhor que o Wellington, como é o caso do Wellington. Se o Wellington chegar, irmão, é 10 vezes melhor, não dá pra comparar. O que não é o caso do Marlon, né? Eu acho que seria aceitável aí, mas enfim. Aí tá perguntando, pô, Gabriel, o São Paulo desistiu do Wendel? Não, até porque nem faz desistir do Wendel, porque ele vai sair do Porto, mas evidentemente o São Paulo tá olhando outros jogadores. Não pode ficar só no Wendel. Aí o Cruzeiro vai lá, oferece 2 milhões pro cara, o cara vai pro Cruzeiro, o São Paulo fica chupando dele. Você pode ter que, evidentemente, se preparar para um plano B, né? Curiosamente, o Cruzeiro, né, que é o Wendel, né, o time do Marlon aí. E outro ponto, acho que pode envolver, um pode ser até envolvido com o outro. Se o Cruzeiro contrata o Wendel que o São Paulo quer, o Marlon vai perder espaço. Aí talvez o São Paulo possa conseguir alguma coisa. Eu acho bem difícil tirar jogador do Cruzeiro. O Cruzeiro é SAF, o Cruzeiro não precisa ficar vendendo jogador para fazer caixa, né? É uma SAF, irmão. Os caras só vão vender jogador negociar se for interessante para eles. Se eles falarem, pô, vamos dar o Marlon pro São Paulo, a gente pode disputar a Libertadores ano que vem, Brasileirão, Copa do Brasil, será que seria interessante reforçar o São Paulo, que vai disputar às vezes competições com a gente? Eu acho difícil não pode tirar o Marlon do Cruzeiro, porque é SAF. Se fosse clube, aí beleza, né? Mas como é SAF, cara, pô, os caras têm grana pra cacete lá, o Pedrinho, não sei se eles negociariam com o São Paulo. Vamos aguardar. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.